Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Viver Bem por Meio do Autoconhecimento. Meu nome é Silvano Dias, formado em Filosofia e em Terapia na perspectiva da Filosofia Clínica, ok? E hoje o tema da nossa reflexão vai ser sobre o sentido do amor na perspectiva de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele criou, uma modalidade de terapia, e essa modalidade de terapia ele denominou logoterapia. E o que vem a ser logoterapia? A palavra logos, e terapia, terapia a gente já tem a ideia, A terapia é essa fala, essa conversa, esse diálogo, Ou seja, por meio da palavra, nós utilizamos a palavra para desenvolver o processo terapêutico, ou seja, um processo de cura, vou usar essa expressão, um processo de cura. Mais ainda, eu diria, um processo de conhecimento ou de esclarecimento para si mesmo das condições ou daquilo que está inquietando a minha vida. Quando eu passo a ter conhecimento daquilo que está aqui inquietando a minha vida, na relação com o terapeuta, eu passo a também a eu mesmo começar a resolver os meus problemas dentro das minhas condições existenciais, minhas condições de vida. Então a terapia teria essa perspectiva. E o que significaria logos, Logos, na perspectiva grega, principalmente na perspectiva grega dos pré-socráticos, eu acho que o Viktor Frankl foi nessa raiz. Ela é muito mais profunda do que na perspectiva clássica da filosofia. Na perspectiva dos pré-socráticos, há uma dinâmica, o ser humano é constituído de corpo, ou seja, mas ele não é só corpo, entendemos isso, que é o soma. Ele é constituído de psiquismo, de mente, mas ele não é somente isso, e ele é constituído também de espírito. Essa é a realidade mais profunda do ser humano. É aí que a ideia, é o sentido da palavra logos que o Viktor Frankl está usando, ou seja, o sentido, uma terapia a partir da dimensão espiritual, da dimensão da singularidade do ser humano. Feito esse esclarecimento, de que essa atividade, essa dimensão que o Viktor Frankl esclarece sobre o termo logos como essa dinâmica do espírito humano, isso não quer dizer de modo algum que ele está se referindo a uma entidade ou algo espiritual transcendente, não. O Viktor Frankl está dizendo o seguinte, que essa dinâmica da espiritualidade é o que constitui a nossa singularidade. O ser humano constitui a sua singularidade, ele tem a sua singularidade, e uma das dinâmicas dessa singularidade, ou melhor, a dinâmica dessa singularidade é a atividade do espírito. É aí que ele vai dizer que o ser humano possui a sua liberdade, ou seja, uma vontade de liberdade aí, Por que a vontade de liberdade? O que o Viktor Frankl está apontando é que não são os determinantes, os determinismos externos, nem históricos, nem sociais, não são esses determinismos que vão definir o ser humano por completo. Eles também definem, mas eles não definem totalmente o ser humano. Por quê? O Viktor Frankl vai dizer, nós já nascemos numa circunstância histórica, social, e dentro dessa circunstância histórica, social, é que nós vamos nos desenvolvendo. Ou seja, essa dinâmica histórica, social que nós nascemos, já é limitante e limitadora do ser humano. Quando nós nascemos, nós temos um período entre a vida e a morte, e que é dentro dessa perspectiva
que nós vamos percebendo que a nossa vida vai se desenvolver e, portanto, nós estamos inseridos nesse processo e essa é uma condição limitadora do ser humano. Sabendo disso, o Viktor Frankl vai dizer o seguinte: então, que sentido tem a vida? Né? Se eu tenho aqui um início e um fim, e qual o sentido então disso? O Viktor Frankl vai dizer: o ser humano escolhe o modo como ele quer viver essa vida. Há uma vontade de liberdade no ser humano que, dentro das suas circunstâncias, dentro das suas escolhas, dentro das suas limitações, né, o ser humano escolhe o modo como ele quer viver ali. Então, quem escolhe o modo como eu quero viver ali sou eu. E uma forma de escolher o modo de viver naquela circunstância, o Viktor Frankl pode dizer: eu posso viver totalmente revoltado diante da minha circunstância, dizer, essa minha vida não vale isso, reclamando da vida o tempo inteiro, mas eu posso também encontrar um sentido dentro dessa dimensão e querer transformar e modificar essa circunstância a partir de mim mesmo. Não modificar a circunstância, modificar o meu modo de ser dentro dessa circunstância. E aí o Viktor Frankl aponta uma dinâmica importante. E qual é essa dinâmica importante que o Viktor Frankl apresenta? É de que eu posso desenvolver uma relação comigo mesmo e com o outro nessa minha circunstância que seja amorosa. O que significa ser amoroso? O Viktor Frankl vai dizer: o amor é essa condição que o ser humano tem de abertura para com o outro. Eu vou estabelecer uma relação com o outro e nessa relação com o outro eu vou tentar me aproximar o máximo possível daqueles desejos singulares do outro. Então, quando eu vou olhar para o outro, né, nessa minha relação com o outro, em primeiro lugar, não é a relação da exterioridade. Você está bonito, está feio, está não sei o quê. Olha, tem isso, você para com isso. Não são as normas sociais, não são essas dinâmicas, por exemplo, muitas vezes de algumas manias e de forma que as pessoas vão assumindo, mas o modo singular dela ser que é importante. Como eu vejo isso, o modo singular dela ser? O Viktor Frankl vai falar: essa é uma dinâmica da relação amorosa. Quando eu olho para o outro, dentro da sua singularidade, percebo como que essa pessoa se relaciona com os outros. Olha como essa pessoa tem um carinho, uma forma de sair de si mesmo para cuidar do outro. Então eu passo a analisar o outro, a olhar e observar no outro aquilo que ela tem de mais significativo, aquele processo de doação, aquela dinâmica que essa pessoa tem de cuidar dela mesma e cuidar do outro. E quando eu vejo esse modo como a pessoa age para cuidar do outro, aí que eu posso ver que nessa singularidade daquela pessoa, o modo como aquela pessoa se relaciona com os outros, é que ali que está o modo dela ser e de se relacionar com a vida. E não aquilo que ela não realizou o meu desejo. Porque o meu desejo, quem realiza sou eu. Eu não quero moldar ninguém na relação amorosa, não é uma perspectiva de moldar o outro a mim. Nesse sentido, o que eu vejo que o Frankl está apontando, que quando eu estabeleço uma relação amorosa que vai de encontro, né? Eu saindo de mim mesmo, saindo dessa minha perspectiva egóica, egoística, né? E vou na direção do outro, nessa relação com o outro, o Viktor Frankl vai falar assim: nós vamos reconhecer no outro aquela singularidade, aquelas dinâmicas do espírito, como que ela se move, como que ela se apresenta, como a pessoa interpreta a vida, como ela interpreta os eventos que estão acontecendo ao seu redor, né? Nessa perspectiva, o Viktor Frankl vai falar assim: o ser humano, né, nessa minha relação com o outro, eu estou indo na direção daquilo que há de singular. E, ou seja, naquilo que torna o outro insubstituível no mundo. Nós somos seres únicos e insubstituíveis. Nós não somos coisas. É isso que é a dinâmica do Viktor Frankl.
Por isso que as relações amorosas significativas que a gente desenvolve ou que a gente estabelece, as pessoas não são apagadas da nossa memória. Não tem como. Elas vivenciam, elas marcam as nossas vidas e nós as levamos o tempo inteiro dentro da nossa perspectiva de relações. Porque determinadas relações são relações singulares que eu estabeleci com o outro. Pode ser que aquela pessoa com quem eu me relacionei, que hoje eu não me relaciono mais, essa pessoa tenha marcado a minha vida de forma significativa, tanto por um lado negativo quanto por um lado positivo. Mas que aquela marca que ela está deixando é porque aquele era o modo como ela tinha de se relacionar comigo, com os outros e com a vida. Fica a dica, né? Então, como que a gente desenvolve as nossas relações amorosas? Somente a partir da dinâmica do descarte do outro? Porque o outro não atende os meus desejos? Não, os meus desejos eu que resolvo, né? Os meus desejos sou eu que tenho que buscar meios para realizá-los. Não é o outro. Então, nessa minha relação com o outro, é necessário transcender a mim mesmo, ultrapassar os meus limites egóicos e perceber no outro a sua singularidade, a sua beleza de como ela lida com a vida e como ela lida com a realidade dela. É nesse sentido que a dinâmica do amor em Viktor Frankl, a gente vai perceber que pensar, né, e refletir sobre o sentido da vida é importante para a gente conhecer melhor a nós mesmos, para a gente conhecer as nossas limitações e possibilidades de superação. Muito obrigado.